Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos conflitos mais longos e, sinceramente, mais brutais do século XX, a Guerra Irã-Iraque. Sabe, é uma guerra que muitas vezes fica meio esquecida, ofuscada por outros eventos ali no Oriente Médio. Mas, olha, as consequências dela a gente sente até hoje. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, vamos começar com um número que choca. Mais de 1 milhão. Essa é a estimativa de mortos e feridos somando os dois lados. É uma perda de vidas, assim, avassaladora, que marcou uma geração inteira. Então, a grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa. Como é que uma guerra que se arrastou por quase uma década, custou mais de US$ 1 trilhão e levou tantas vidas, acabou no fim das contas no empate? Sem nenhum vencedor? Só destruição? Ok, vamos lá. Tudo começou com um plano que, na teoria, parecia perfeito para o Iraque. A ideia era uma vitória rápida, decisiva, um ataque relâmpago que, como a gente vai ver, deu muito, mas muito errado. Para a gente entender por que o Iraque invadiu, a gente precisa entrar na cabeça do Saddam Hussein. Ele tinha, primeiro, um medo enorme de que a Revolução Islâmica do Ayatollah Khomeini no Irã contaminasse a maioria xiita do próprio Iraque. Segundo, ele tinha uma ambição clara de se tornar o grande líder do mundo árabe. E, claro, tinha a disputa pela hidrovia Shatt al-Arab, que era super estratégica. Mas o principal, talvez, fosse a percepção dele de que o Irã, depois da Revolução, estava um caos, um alvo fácil, fraco, pronto para ser conquistado. E olha só, o contraste militar na época era gritante. De um lado, você tinha o Iraque, um exército moderno, bem equipado pela União Soviética, com moral lá em cima e apoio de vários países. Do outro, o Irã, mergulhado no caos pós-revolucionário, com um exército que tinha acabado de passar por expurgos na liderança e praticamente isolado do mundo. No papel, a confiança do Saddam parecia fazer todo sentido, né? E aqui a gente vê a ironia, ou melhor, a dissimulação em ação. Só 2 dias antes de lançar uma invasão em massa, Saddam Hussein solta essa frase, uma verdadeira cortina de fumaça para o que estava prestes a acontecer. E então, no dia 22 de setembro, a invasão começa. Só que, em vez de o Irã desmoronar, o que os iraquianos encontraram foi uma resistência feroz, uma mistura de nacionalismo e fervor religioso. Em cidades como Khorramshahr, a luta virou um massacre, casa por casa. A cidade ganhou até o apelido de Cidade de Sangue. E o avanço iraquiano? Bom, ele simplesmente parou ali. Mas a história não termina com o Iraque atolado. Muito pelo contrário. Agora a gente entra na segunda fase, a vingança do Irã. É aqui que o jogo vira de uma maneira espetacular. O que começou como uma defesa desesperada se transforma numa contraofensiva avassaladora. O ano de 1982 foi a virada de chave. O Irã lançou uma série de contra-ataques que foram simplesmente desafogadoras. Essa linha do tempo mostra a rapidez com que a situação mudou. As operações Fath al-Mouben e Beit al-Moqaddas foram vitórias esmagadoras. O clímax foi a recaptura de Khorramshahr, um momento simbólico e estratégico enorme com a rendição de quase 20 mil soldados iraquianos. Vendo a derrota iminente, Saddam faz o que parece lógico, oferece um cessar-fogo. Mas aqui a história muda para sempre. O Ayatollah Khomeini, sentindo o cheiro da vitória, diz não. O objetivo não era mais só defender o Irã, agora era exportar a revolução e derrubar o regime de Saddam. E com isso, as forças iranianas cruzam a fronteira e invadem o Iraque. Essa decisão de invadir o Iraque mudou completamente a natureza do conflito. De uma guerra de movimento, ela se transformou numa guerra de atrito, brutal, estática. Essa nova fase lembrava um dos piores pesadelos da história militar. Bem-vindos à Guerra de Trincheiras. E uma das táticas mais chocantes, que define bem essa fase, foram os chamados ataques de onda humana. O Irã, que tinha uma população muito maior, começou a mandar ondas e mais ondas de voluntários, muitas vezes jovens ou idosos da milícia Basij, com pouquíssimas armas para cima das defesas iraquianas. A ideia era vencer pelo número. O custo em vidas humanas é até difícil de imaginar. Não é à toa que a comparação com a Primeira Guerra Mundial se tornou comum. Era tudo assustadoramente parecido. Trincheiras, arame farpado, a terra de ninguém. E, para piorar, o Iraque começou a usar armas químicas em larga escala, como gás mostarda, não só contra soldados, mas também contra civis. Um horror. Com esse impasse terrível no campo de batalha, os dois lados começaram a procurar outras maneiras de atingir o inimigo. E aí o conflito se espalhou para muito além das linhas de frente, atingindo cidades, a economia e cada vez mais envolvendo outros países na briga.
Foi aí que começou a Guerra das Cidades. Mísseis balísticos como os Scuds e bombardeios aéreos passaram a chover sobre as grandes cidades. O terror da guerra chegou com força total para a população civil de Teherã, de Bagdá, gente que estava a centenas de quilômetros das trincheiras. E ao mesmo tempo, no Golfo Pérsico, explodiu a Guerra dos Petroleiros. O Iraque começou a atacar os navios de petróleo e os portos do Irã para sufocar a economia deles. O Irã, claro, revidou. E essa confusão toda acabou atraindo potências estrangeiras, como os Estados Unidos, que passaram a escoltar navios na região para garantir o fluxo de petróleo. Rapidamente, a guerra virou um jogo de xadrez internacional. O Iraque tinha um apoio gigantesco. Estados Unidos, União Soviética, França, países do Golfo, todo mundo com medo da Revolução Iraniana se espalhar. Já o Irã se viu basicamente sozinho, contando com um apoio bem limitado. Isso mostra bem a complexidade da geopolítica da Guerra Fria naquela região. E depois de anos e anos desse impasse sangrento, a gente chega ao ato final. Um momento trágico em que o cansaço dos dois lados finalmente se tornou maior que a vontade de lutar. Chegamos a 1 milhão de vidas depois. Em 1988, depois de 8 longos anos, a situação era insustentável. Os dois países estavam economicamente destruídos e humanamente esgotados. O massacre e a pressão financeira eram simplesmente demais. E, finalmente, um cessar-fogo, mediado pela ONU, foi aceito pelos dois lados. O custo humano foi absurdo, mas o custo financeiro foi igualmente catastrófico. A gente está falando de um prejuízo combinado que passou de US$ 1 trilhão. Isso deixou as economias do Irã e do Iraque em ruínas, afundadas em dívidas gigantescas. E no fim de tudo, qual foi o resultado? A resposta está nessa expressão em latim, status quo ante bellum. Sabe o que significa? A situação como era antes da guerra. É isso. Depois de toda a morte, de toda a destruição, as fronteiras continuaram exatamente no mesmo lugar. Então, vamos resumir a conta final. Mais de 1 milhão de vítimas, 2 economias arrasadas, nenhum ganho territorial para ninguém. E tem um detalhe crucial para a história que vem depois. O Iraque saiu dessa guerra com um dos maiores exércitos do mundo e uma dívida monstruosa. Foram exatamente esses fatores que levaram Saddam, pouco tempo depois, a invadir o Kuwait. Isso nos traz de volta à nossa pergunta lá do começo, só que agora ela tem um peso muito maior. Depois de 8 anos de guerra, 1 milhão de mortos e mais de US$ 1 trilhão jogados fora, o que foi que se ganhou com tudo isso? A resposta, tragicamente, parece ser absolutamente nada. Apenas um lembrete sombrio da futilidade e do custo inacreditável da guerra.